por que é difícil de falar sobre isso? Porque ainda tem muito tabu, muito preconceito. E se a gente olhar, tem muitas coisas culturais a respeito do ser mulher. Vamos entender a mulher não só na perspectiva do que é uma menopausa. Primeiro, é essa adolescente que cresce no ambiente familiar, com o que ela vai recebendo de informação do que é essa mãe, do que são essas avós, e ela construindo o feminino dela. A partir do momento da construção do feminino, ela vai entendendo o que é ser mulher. Só que a gente vive numa sociedade que até pouco tempo atrás, a gente pode dizer que ainda é muito machista, vamos dizer assim, patriarcal e falocêntrica. Então, o que isso quer dizer? Que há uma supremacia do homem sobre a mulher até muito pouco tempo atrás. A gente está desconstruindo isso. Vem vindo um movimento atual de desconstruir isso. E quando a gente está falando em fortalecer o feminino, nós não estamos falando em diminuir o masculino. Eu acho que isso é muito importante, porque no consultório o que eu vejo? Os homens um pouco sem função, sem saber a identidade, o que eles podem. Porque hoje está muito difícil falar com uma mulher. Porque se ele puxa a cadeira, se ele abre a porta do carro, como é que fica isso? Então, assim, há um exagero também, ao meu ver, tá? E tudo que eu vou colocar aqui é o meu ponto de vista. Tem vários. E a gente tem que olhar qual é a ótica, em que momento socioeconômico a gente está vivendo, cultural a gente está vivendo. Então, eu tomo muito cuidado, quando a gente vai falar do feminino, eu estou falando desse feminino que está sendo construído agora, né? Mas nesse momento eu não vou falar de binário, não binário, essa coisa toda que está sendo construída. Nesse momento eu vou falar entre o que é ser mulher com o seu corpo em transformação. Sim. Ok? Sim, perfeito. Então, partindo da onde você colocou mesmo, que começa então o nosso problema de não falar sobre a menopausa, talvez no problema de não falar sobre a menstruação de uma forma Exato. aberta. Por exemplo, no consultório, as mães não conversam com as filhas, eu vou observando, sobre o que seria a menstruação propriamente dita. Até pode ensinar como usa um mods, um absorvente ou um coletor, etc. Pode usar. Mas ela não vai falar o que acontece a partir de agora, falar sobre sexualidade. Olha, se você soubesse, eu acho que você tem uma noção, o quanto a sexualidade ela é reprimida. Todo mundo fala em sexo, todo mundo pega 3, 4, 5 numa noite, mas na hora que você vai falar sobre o que é sexualidade, na verdade, qual é essa construção de uma sexualidade saudável, as pessoas têm dificuldade. Quando eu vou conversar com uma mãe no consultório que está com um filho adolescente, ela fala, mas eu não vou falar isso para minha filha. E daí eu vou ver que a questão, por que ela não fala? Porque a sexualidade dela também não foi desenvolvida. Então ela não tem como falar algo em que ela própria não sentiu. O que eu vou percebendo? Por que muitas mulheres têm problema quando chegam no climatério ou na menopausa? E porque eu fiz uma roda de conversa um pouco tempo atrás e a roda de conversa seria mulheres 50 a mais. Mas daí eu parei e falei, não, é 40 a mais. Porque a partir dos 40 a mulher começa a ter os sintomas de um climatério. Climatério, o que seria o climatério antes de qualquer coisa? O climatério são as mudanças que a gente vai tendo no nosso organismo para se preparar, vamos dizer, para essa... Climatério, na verdade, é uma fase que engloba, vamos colocar primeiro assim, todos os sintomas, perda, que você vai perdendo os hormônios estrógeno, você vai perdendo a progesterona, os seus ovários vão entrando em falência por causa disso, né? E isso vai tendo várias consequências no organismo. E não é só na área sexual, é o organismo inteiro, né? Desde intestino, coração, visão, articular, é muito maior. Então, assim, a questão da perda do estrógeno e da progesterona vão acarretar muitas mudanças no organismo, mas todo mundo fica na questão sexual apenas. Porque essa mulher era vista como uma mulher que deixa de ser sexuada.
Eu acho que é muito... Por que as mulheres, então, acabam não querendo falar de menopausa? Porque elas acreditam que chegar na menopausa é o final. É o fim. Eu fiquei com isso na cabeça. Né? Tipo, acabou pra mim, não tem mais o que eu faça. Ao contrário, gente, é o início de uma outra jornada.